Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Beatriz Aquino. Nós estamos falando sobre o livro Amor e Abandono. É um livro ditado pelo espírito Acácio dos Anjos. Mas antes de nós retomarmos essa nossa conversa, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham acesso à informação, ao consolo, à orientação, enfim, para que nós possamos chegar a lugares mais distantes, onde não há acesso a essa oportunidade, a essa bênção, que é a informação, que é o conhecimento. Nós precisamos da sua ajuda. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 18 38. Quando nós colaboramos para um mundo melhor, nós nos felicitamos, nós nos sentimos felizes, nós nos enlevamos. Isso é muito bom de sentir essa sensação de poder colaborar com o nosso próximo, felicitando o nosso próximo. 0800 12 18 38. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Beatriz, você está colaborando também porque você está levando informação, né? Eu acho que isso é tão importante. Quantas pessoas não conhecem o funcionamento da lei, né, da vida? E quando elas leem, elas veem que às vezes um erro gravíssimo, como é o que tem, né, tem erros aqui importantes, né, no livro, e que ao mesmo tempo ele vai se diluindo e você consegue superar toda a sua dificuldade e tornar-se um ser bom, alguém, um homem de bem, né? Que é mais ou menos isso aí. Mais ou menos não, o que acontece no livro, o que acontece, né? como a Casa costuma dizer, né, que não há... todos nós estamos destinados, mesmo que involuntariamente, à bondade, né? Nós carregamos a divindade dentro de nós. Então, não importa quanta maldade, né, o ser humano consiga fazer, o destino dele é ser puro, é ser bom. Não tem para onde fugir. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Né? É bom. Para nós que já temos um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de consciência, é muito bom. Para aquele que ainda está no mal, ele fala, imagina, eu não quero isso para mim. Mas vai querer, né? Em algum momento vai querer, porque vai cansar de sofrer. É assim, o Acácio fala uma coisa muito interessante sobre o mal. Né? Que quando ele me falou, eu falei, nossa, é isso mesmo. E me trouxe muita serenidade, porque ele falou... Porque a gente se preocupa, né? Quando você fala, não, estou do lado do bem, estou trabalhando para o bem, mas estou combatendo o mal. Ele falou, não, isso não existe. Eu falei, como não existe? Porque a gente lida com isso todos os dias. Ele falou, não, para começar, o mal não existe. Existe apenas o engano. O equívoco, né? E quando as pessoas ignoram, por isso elas cometem erros. Né? Quando elas passarem a conhecer, né, a descobrir, então o mal vai acabar, porque ele não existe. Né? E eu falei, nossa, que interessante. Muito bom. Eu uma vez ouvi uma frase também que eu uso sempre. Somos todos arcanjos equivocados, não é? É lindo isso, não é verdade. Porque nós seremos mesmo, né? Perfeitos, puros, enfim. Lógico, relativamente, porque a pureza absoluta é de Deus só, né? Deus, mas nós chegaremos a espíritos puros, a espíritos bons. Né? Então, estamos equivocados hoje. Muito bom. Mas vamos falar do livro, Amor e Abandono. Eu acho que pelo título a gente já tem uma ideia do que ele trata, né, Beatriz? Sim. A história desse menino, né, que no início do livro a gente ainda não sabe, né, o porquê da história dele de vidas passadas, desse menino que é abandonado pela mãe muito cedo, né, e ele desenvolve um trauma tão grande que ele se torna, na adolescência, né, muitos jovens se tornam um serial killer. Né? E ele chega, né, passa a vitimar diversas mulheres de forma muito brutal, né? E depois ele desencarna. Então o livro conta o desenrolar, né, da vida desse espírito, né? Como um espírito tão comprometido, né? Um espírito de um serial killer, como ele é recebido no plano espiritual, como é feito, como é a engenharia divina, essa logística divina, né? Onde ele vai reencarnar, com quem ele vai reencarnar. Como ele vai fazer para se redimir perante essas vítimas, né? Quem são as pessoas que estão à volta dele, né? Tanto encarnadas quanto desencarnadas. Né? Então o livro é muito... Para mim foi uma descoberta, né? Porque a gente, enquanto psicografa, nós somos leitores também, né? Você termina de escrever e você fala, nossa... E então mostra isso, né? E é um livro que mostra as diversas encarnações dele. O que me chamou muita atenção no livro
a capacidade, né, que essa engenharia divina tem de neutralizar o ódio. Isso. Né? E como ele trabalha, né, usando, como você falou, usando os nossos equívocos, usando os nossos erros, como ele trabalha sempre para o lado do bem. Eu lembro sempre daquela passagem de Jesus, quando os seus discípulos, lá, os seus apóstolos, viram o cachorro todo decomposto e ficaram aflitos, né? E Jesus fala, que belos dentes que ele tem. Sim. Sempre vendo o lado bom da situação. Isso que é interessante, que a gente não consegue ver ainda. A gente sofre por tão pouco. E tudo aquilo que nos acontece tem um motivo para o nosso aprendizado. A nossa visão não alcança. Não alcança. Costumamos dizer que nós somos muito míopes ainda. Então, a gente, quando sofremos, ficamos ali envoltos naquilo, né? Isso. Tem uma frase do livro que eu assinalei aqui, que eu não sei se é a hora certa de dizer, mas eu acho que você pode até comentar. Numa dessas idas e vindas do Paulo, né? Sim, porque em várias existências ele foi Paulo, né? Foi Paulo, exatamente. Ele diz assim, minha prisão, minha masmorra foi construída durante longos anos de raiva e erros cometidos no passado. Não existe inferno, essa é a verdade, a não ser o inferno que criamos de acordo com a semelhança de nossos atos. Então eu acho que tira essa coisa do inferno, de punição, de Deus punitivo, de uma espiritualidade vingativa, né? Exatamente. Porque ele se conscientiza de que tudo é responsabilidade dele. E que ele traçou aquela trajetória, aquela experiência, ou aquela situação de vida, né? Que Deus não pune, né? Ele criou leis, né? O Basto costuma dizer que Deus, Basto é um dos personagens do livro, né? Que Deus está muito ocupado para ficar castigando um aqui e outro ali. Né? Existem leis e estando em desacordo com essas leis, né, nós encontramos o sofrimento, né? Mas mesmo o sofrimento é uma forma também de nos fazer voltar ao caminho. Exatamente. Porque se você se você não vai pelo amor, você vai pela dor. A dor cansa de doer, né? A gente cansa de sofrer, cansa de sentir dor. Somos compelidos a melhorar. Você vai buscar alguma outra situação, uma outra atitude, um outro comportamento, enfim, uma outra história. E essa coisa da neutralidade, né, do ódio, tem durante o livro, quando ele começa a reencarnar com as vítimas, né, que ele, enquanto serial killer vitimou, a convivência, eu achei isso muito bonito. Ele convive, né, em família, né, com uma das vítimas, e depois no desencarne, essa vítima desencarna antes dele, né? E o espera no plano espiritual. Mas vamos contar com mais detalhes daqui a pouco? Sim, vamos? Sim. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com essa história. Até já.